Olá, boa tarde, amigos do canal. Aqui é o Tony, né? Bom, pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo aqui e basicamente eu vou reagir em tempo aqui ao vivo com vocês, né? Ao vivo não, mas vou realmente reagir ao vídeo, não vi ainda, é isso que eu quero dizer. É um vídeo de um sujeito que se intitula Espiritismo, Ciência e Filosofia, né? Quem me conhece, né, sabe que eu tenho uma bronca com espíritas, né, por um motivo muito simples. Porque é o seguinte, você pode acreditar no que você quiser, tá legal? Você quer acreditar no espiritismo, você acredita, você quer acreditar no budismo, no candomblé, mas não seja um mentiroso. Não adultere a história. Não use o nome de Jesus como jogada de marketing. É isso que Allan Kardec faz, e é isso que todos os espíritas fizeram, né? Eles usam Jesus como simplesmente a crença deles não é baseada em Jesus. Eles usam Jesus, que é um personagem histórico, né? Muito forte, é inegável, né? De influência enorme, e eles adequam a história, adequam os ensinamentos, adequam tudo que envolve Jesus, eles adequam para a religião deles. Então, essa é a minha bronca, não é nem se as crenças. Você quer acreditar em reencarnação? Como eu falo, tudo bem, você pode acreditar em reencarnação. Você tem bons argumentos para defender, você pode usar os argumentos platônicos, né? Que tinha ali, acreditava, né? Nessa parte da reencarnação. Mas não seja não venha fraudar a história. Não venha distorcer a história, entendeu? Não venha ser um espertinho, né? E, bom, vamos aqui ao vídeo, mas já tenham isso em mente, tá? E outra coisa que eu quero deixar bem claro, os espíritas, eles cometem o erro mortal, que é a arrogância. Eu vou deixar isso bem claro aqui durante o vídeo. Todo espírita, ele comete o erro da arrogância fatal, tá? Mas eu vou deixar claro para vocês, eu não vi o vídeo, eu tenho certeza que eu vou conseguir elucidar meu ponto. Vamos lá, vamos aqui responder, tá? Esse vídeo, se você for espírita, você vai assistir esse vídeo aqui comigo e vai ouvir meus pontos. E se você achar que eu vou aqui rebater as coisas, explicar aqui usando a história, etc. O que eu achar aqui que é sem noção. E se vocês que se dizem, né, da ciência, evoluídos, né, ó como somos evoluídos, hahaha, né, todo espírita tem esse ar, né, não, porque nós somos evoluídos, né, nós somos espíritos evoluídos, né, então, responda-me, né, use, então, seja dialético, né, comigo, vem aí e tente, né, usar a razão, porque eu sou adepto da razão de fato. Eu não fico arrogando títulos, né, modernos, etc. Eu de fato busco argumentos lógicos, racionais e históricos, principalmente. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o rapaz tem. Olá, boa noite a todos. Amém. Eu vou esperar um pouquinho mais para dar uma boa noite lá para baixo, porque sempre tem um Vamos lá, só vou deixar rápido porque não dá, né? É 1 hora de vídeo. pessoal lá, né? Mas deixa chegar mais e eles fortalecerem a voz. Eu percebi uma coisa entre brasileiros, qualquer nacionalidade, estrangeiros, que nós temos um hábito de fazer uma coisa, principalmente quando se trata de religião, muito interessante. Nós nascemos numa religião e temos naquela região... Agora já posso dar boa noite lá para baixo, né? Boa noite, pessoal aí de baixo. Ah, que legal, pessoal. Bem-vindos também se tiver alguém pela primeira vez, bem-vindos que vieram pela primeira vez. Espero representar bem a doutrina espírita nessa primeira palestra de vocês, ok? Então, na verdade, nós temos um costume muito forte de nascermos de papai e mamãe de uma religião, e quando recebemos aquela informação, ao longo do nosso crescimento, a gente não muda. Se não quiser mudar, não é obrigatório, mas parece que nós... Bom, não sei, né? Isso que ele tá falando, não sei também o ano que é o vídeo. Bom, é muito complexo, né? Isso vai mudar a vivência de cada pessoa, né? Eu pelo contrário, né? Eu venho de uma realidade completamente diferente, né? Minha mãe já foi de várias religiões. Eu, quando era novo, já também tive pezinho no espiritismo, sabe? Achava que não, espiritismo é evoluído e tal, né? Sempre, então, é muito relativo isso, né? Mas isso, dependendo do que ele for falar, eu vou concordar. elegemos uma religião como elegemos um time de futebol. Por mais fracassado que esteja o time, por mais ruim que esteja, que houve corrupção, a gente se defende até a morte, como se eu gostasse de uma cor mais do que a outra. Não é esse o
propósito de uma religião. O propósito de uma religião é como o Sr. Mahatma Gandhi respondeu uma pergunta. Sr. Gandhi, qual é a melhor entre todas as religiões? Você sabia que para ser terapeuta, você não precisa ser formado em psicologia? A melhor religião, disse Gandhi, é aquela que lhe ajuda a melhorar. Melhorar moralmente. Não é melhorar como um profissional, melhorar como um trabalhador qualquer, mas sim... Bom, o que ele falou no começo eu concordo. A religião não deve ser tratada como um time de futebol. Agora sim, vamos lá, já começa aquela distorção, né? O que é religião? Porque se tu não define os termos, né, ele está dizendo que religião serve para... melhorar moralmente. Para melhorar moralmente. Então, vamos lá. Isso é verdade? Então vamos lá. Primeiro, o que é melhorar moralmente? Depende. Porque o que é certo ou errado, o shintoísmo vai ter uma definição do que é algo moral ou imoral. O judaísmo vai ter outra definição. Vai falando aí, né? Então, tá. Então já começa por aí. Fica muito difícil. E outra coisa, eu acho que as pessoas hoje em dia têm uma visão de religião como algo completamente absurdo. Porque o que é religião? Pessoal, toda religião ela tem um objetivo, que é a veracidade das coisas. É buscar a veracidade das coisas. É muito simples. Tá? Então, por exemplo, por que eu sigo Jesus? Por que eu sigo a igreja, a religião? Porque eu acredito de fato que isso é verdade. Eu acredito que Jesus nasceu, né? Que ele é Deus encarnado, que ele pregou, que ele realizou milagres, que ele morreu, né? Que ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, né? Então eu acredito que isso é verdade, né? É muito simples. A questão dos dogmas, das coisas, elas decorrem sempre de um ponto de origem. Então a religião é buscar a verdade, né? A religião não tem que ter um efeito colateral, que nem outra coisa, né? Os modernos, muita gente fala, não, o importante é a religião te ensinar a fazer o bem. Não. Porque se for mentira, então assim, é um pensamento idiota. Então assim, é válido eu enganar alguém se for para ter um resultado bom. Não é válido. Eu mentir para uma pessoa para ter um resultado bom, sabe? Não é válido. Se tem que buscar a verdade, entende? É simples, religião é isso, entendeu? Quero que se lasque, cara. Se eu vou ter um resultado moral, seja lá o que isso significa, porque é muito relativo dependendo da religião, né? A gente tem que ter, cada uma vai ter uma base do que vai dar a base ali da moral, né? Mas mesmo assim, mesmo se você for considerar aí a visão do Tato, né? Que deve ser o que é melhorar moralmente pra ele, né? Mesmo que tu considere essa visão, cara, é válido, então, eu acreditar numa mentira, porque é uma mentira que vai fazer bonzinho? Não, né? Pelo amor de Deus. Esses caras, eles dão munição pra teu, viu? Não é melhorar como um profissional, melhorar como um trabalhador qualquer, mas sim ter uma moral melhor, praticar coisas melhores. E a nossa religião, a doutrina espírita, visa nos melhorar, nos convidar a uma atitude melhor. Quando nós vamos numa religião, é como se fôssemos numa loja de presentes, comprar um presente para alguém que vai se casar, para algum aniversariante. Nós chegamos lá, escolhemos o melhor presente, aquele que achamos que o nosso convidado vai gostar, aquele que está à altura do nosso dinheiro, compramos o presente, pagamos, mandamos embrulhar, escolhemos um embrulho bonito, e na hora de ir embora largamos o embrulho em cima do balcão. Não leva para casa. Vocês precisam levar para casa o que vocês acreditam ser verdadeiro e praticar. Quando Jesus diz que... Exato, verdadeiro, né? E não melhor, não o que você acha mais legal, o que você acha mais evoluído, o que você acha mais cool, né? É o que é verdade, entende? É o que é verdade. É simples assim. Aquele que disser Senhor, Senhor, não basta para entrar no reino de Deus. Você precisa fazer alguma coisa para ser aceito. E numa encarnação só não vai dar. Por mais bom... Fonte, né? Arial Black. Times New Roman. bondoso, tentativas de bondoso que eu seja, eu não vou conseguir estudar arquitetura nessa encarnação. Mano. Não basta para entrar no reino de Deus. Você precisa fazer alguma coisa para ser aceito. Coisa. E numa encarnação... O que você tem que fazer para ser aceito? Só não vai dar. Numa encarnação não vai dar. Fonte, beleza, ele tá só afirmando. Mais bondoso, tentativas de bondoso que eu seja, eu não vou conseguir estudar arquitetura nessa encarnação. Mas você, cara, você não tá falando até agora de ser bom moralmente, agora tá falando de... Como que é? Pra entrar no reino do céu, então você precisa ser
ser um tudólogo, você precisa saber todo o conhecimento. Então assim, você precisa ser Deus, né? Ação, engenharia, história, geografia. Eu me apoiei Você numa precisa saber tudo. parte da odontologia. E eu preciso crescer espiritualmente e intelectualmente. Então teremos muitas oportunidades, mas cada uma delas... Crescer espiritualmente, intelectualmente, para entrar no reino dos céus, já você vê, cara, isso aqui é gnosticismo puro, né? Mas além disso, ele... até nisso ele consegue se contradizer, né? Porque se ele fosse sustentar uma ideia agnóstica, né, dessa de que, não, você precisa evoluir moralmente para ser salvo, né? Primeiro que já não é cristão, de forma alguma, isso. Né? E eu já vou entrar ali, a gente pode olhar a história, isso aí, a invencionice moderna, não tem, tá? Quer dizer, tem, né? Você vai ver ali logo ali nos séculos iniciais, você tem os gnósticos, né? As heresias gnósticas, né? Que acreditavam que a matéria é mal, né? Essas coisas, deve ser bem parecido. Mas, o que eu tô dizendo assim, ele... até se ele fosse defender isso, né? Cara, você tinha que dizer, não, a gente tem que reencarnar várias vezes porque você precisa se aperfeiçoar moralmente, né? Mas, porra, o que tem a ver uma perfeição moral com você estudar matérias, tá ligado? Profissionais? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Até porque tem muita gente com vários títulos e muito estudo, né? Que são pessoas péssimas, né? Moralmente. Tem muita gente analfabeta que são ótimas pessoas, né? Falando de moral. Elas é uma rara oportunidade de crescimento. Eu nasci na igreja católica, sempre digo isso, na verdade não na igreja católica, na Beneficência Portuguesa, essa piada é antiga, mas ela sempre dá um bom resultado. Mas lá na igreja católica fui apresentado a Jesus, e foi dito, ó, Jesus é esse Senhor, ele é assim, ele pensa assim, Deus é esse outro. E como eu tenho um contato mais forte com a igreja católica, até por ter amigos como o Padre Beto, o Padre Nedir e muitos outros que são evangélicos, tenho de coração conversado com eles, mais antigamente. E eu percebi que uma questão foi o motivo de eu agradecer muito a igreja católica, tudo que havia feito por mim, mas dizer que eu não poderia mais continuar lá. Não fazia mais satisfação no meu coração ouvir aquelas explicações. E hoje, com todo respeito, eu vou levantar alguns pensamentos dessas duas religiões, mas podem ser comparadas com qualquer outra. E digo a você... ser racionais, né? Durante os negócios, talvez, né? É o que eu falo, eu busco a verdade. Eu acho que todo cristão tem que fazer isso. Né? Toda pessoa, né, tem que buscar isso. Se um dia eu ouvir uma informação melhor do que me parece estar na doutrina espírita, eu agradeço a todos vocês, tudo que passamos juntos, mas eu vou seguir meu caminho em outro lugar. Sim. E o independente de habilidade. Eu não posso... Nisso eu concordo com ele, tá correto. Tá? Se ele de fato, né, seguir isso, porque falar isso da boca pra fora é... Posso mentir para mim mesmo. Isso que é o nosso principal convite, a nossa principal intenção. Quando então na igreja católica fui me apresentado e fiz a primeira comunhão, eu fui batizado primeiro, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, eu percebi, de uma certa fase da minha vida, que algumas perguntas que eu fazia para o meu pai, que é espírita, para o Richard Simonetti, as respostas que eles me davam eram superiores ao meu entendimento. E eu não consegui mais alimentar essa informação que a doutrina espírita me apresentava, comparado a alguma outra coisa. E a delas foi, quem é Jesus? Quem foi esse Senhor? Como ele fez essas coisas? Como ele conseguiu? Deixa eu ver se vamos acompanhar. Ele está dizendo que a explicação dos espíritas foi melhor de quem é Jesus do que a que ele teve na formação católica dele. Ok, vamos entender. Ia fazer isso? Por que ele é tão diferente de nós? Por que ele está num nível tão elevado e eu ainda tão atrasado? Uma pergunta que eu fazia aos padres, quem é Jesus? Ou o que ele é? Num primeiro momento, essa pergunta, ela precisa ser entendida que de dois modos pode ser respondida. Se eu pergunto assim, por exemplo, quem é Jesus? Eu estou pedindo o RG do mestre. Quem é um pronome que identifica quem é o teu pai, quem é sua mãe, onde nasceu. Então se eu perguntar quem é Jesus, deveria ser Jesus é um judeu, filho do carpinteiro José e sua esposa Maria, nasceu no ano 0 da era cristã em Belém, viveu em Nazaré e morreu aos 33 anos em Jerusalém crucificado. Esse é o RG de Jesus. Agora se eu pergunto, o que é Jesus? É um outro pronome, é uma outra pergunta. Então, o que ele é? Ele é bom, ele é mau? Ele é interesseiro, ele é desprendido? A resposta para o que é Jesus seria, Jesus é um judeu, autor dos ensinamentos que compõem o cristianismo, uma doutrina que em muitos segmentos é hoje a que é Jesus. Maria, nasceu no ano 0, é Jesus mestre. Quem é um pronome que identifica quem é o teu pai, quem é sua mãe, onde nasceu. Então se eu perguntar quem é Jesus, deveria ser Jesus é um judeu, filho do carpinteiro José e sua esposa Maria, nasceu no ano 0 da era cristã em Belém, viveu em Nazaré. Depende. Vamos lá, primeira coisa, não é bem assim. Eu posso muito bem pegar alguém e falar assim, quem é o fulano? Quem é o fulano? Eu falo, fulano é meu amigo. A pessoa perguntou, ela não perguntou o quê? Ela perguntou quem? É meu amigo. Eu não preciso dar uma descrição, porra, da pessoa, né? Você vai responder conforme é uma pergunta muito genérica, né? Quem, pô? E morreu aos 33 anos em Jerusalém crucificado. Esse é o RG de Jesus. Agora se eu pergunto, o que é Jesus? É um outro pronome, é uma outra pergunta. Então, o que ele é? Ele é bom, ele é mau? Ele é
interesseiro, ele é desprendido? Então, aqui você já errou, amigo, porque se você fala de o que ele é, você está falando do ser, o que ele é. E o que você está falando aqui são atributos, são coisas que são atribuídas a ele. Então, ninguém é bom, por exemplo, como você falou, ninguém é vigarista. A pessoa não é, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Essa é a definição do que ela, o que ela é. Entendeu? O que ela é? Um ser humano. Alguém, assim, o que é? Um ser humano. O seu bichinho de estimação, o que ele é? Um cachorrinho. Agora quem? Aí realmente, quem é? Pô, ninguém vai falar, quem que é essa pessoa aqui? Você não vai falar, é um ser humano. Você vai falar, é minha mãe. Sim, o quem? Agora o que? Você não vai falar, o que é essa pessoa? O que é isso ao seu lado? É algo bom? Não. Você vai falar o que a coisa é, né? De fato. Então, se eu olho e falo assim, o que é isso? Isso é bonito. Isso é legal. O que é? Um copo. A resposta para o que é Jesus seria: Jesus é um judeu, autor dos ensinamentos que compõem o cristianismo, Não. uma doutrina que em muitos segmentos é hoje a crença do Ocidente. Todos Não. nós somos cristãos, nós, os evangélicos, os protestantes, os católicos, nós temos o nosso guia e modelo, nosso mestre, como a referência máxima de alguém que andou pela terra e nos exemplificou que dá para fazer coisas com muito amor. Mas quando eu perguntava a um padre o que ele era, quem ele era, e me davam o RG dele, me diziam, ele é o Filho único de Deus. Algumas vertentes chegam a dizer até que é a própria encarnação de Deus na Terra. De tão perfeito que foi, confunde-se com Deus. E há outros avatares, que é como se a encarnação de próprio Deus ou de um Deus veio para a Terra, como Buda, como Krishna, também é a encarnação de Deus. Mas na verdade, se formos mais a fundo, a resposta, quem é Jesus ou o que ele é, seria o Filho único de Deus. E isso me começou a me incomodar pela resposta incompleta que eu recebia. Porque eu perguntava, por que ele é o Filho único? Como assim ele é Filho único? Se vocês quiserem fazer esse teste, e de coração podem fazer, a resposta quase sempre vai ser assim, porque ele é perfeito. E eu questionava, ainda com muita educação, mas perfeição não é um quesito que determina a condição de ser filho único. Perfeição é a condição de criatura evoluída. Vejam um exemplo que eu dava às pessoas. Vocês conhecem o Leonardo da Vinci, ele fez muitas obras. Bom, vamos lá, vamos aqui que já ficou uma salada de termos, né? Primeira coisa, quem é Jesus? De fato, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Quem? O Filho de Deus. Aí você pode dizer o porquê disso, tá? Mas essa é a definição, né? Do quem. Tá? Agora, o que? Né? O que de Jesus seria Deus e homem. O que ele é? Ele é Deus e ele é homem. Isso estou falando da doutrina católica, né? Agora sim, eu só estou afirmando. Concordo, não estou. Você não precisa acreditar em mim. Quem sou eu? Né? Hoje, no ano 2026, eu não sou ninguém para falar. Né? Quem que sou eu para dizer, né, sobre Jesus? Agora é o seguinte, vamos lá. Como que a gente pode saber de Jesus? Vamos esquecer religião. Vamos supor que você não acredita em nada, você está buscando. Jesus é um personagem que existiu de fato na Terra, pisou na Terra na história, certo? Sim. Como temos acesso a ele? As coisas que escreveram dele, né? Aqueles que viveram com ele escreveram, né? E os escritos desses sucessores, né? Que foram passando, né? É óbvio, até hoje eu posso falar de Jesus, você entende? Carregando toda a carga da história, né? Mas é óbvio que um escrito de alguém que conheceu Jesus vai valer mais do que o que eu tô falando, né? Certo? E o escrito de alguém que conheceu um amigo de Jesus, às vezes você não conheceu Jesus, mas você conheceu um amigo de Jesus, então vai valer de alguma coisa, né? Obras. Uma delas é a Santa Ceia, pintada num fresco, numa parede. Outras é a Mona Lisa, a Madonna das Rochas. Essas obras que eu citei estão acabadas, concluídas, entregues a quem as encomendou. Só que há obras do Leonardo, principalmente porque ele era muito eufórico numa coisa, se interessava por praticamente tudo. Há algumas obras que estão inacabadas, como as Cabeças Grotescas, o Tratado de Última interrupção, vamos continuar. Anatomia, o Homem Vitruviano. Vocês devem conhecer o Homem Vitruviano. Foi um artigo que o Leonardo da Vinci leu, de um arquiteto chamado Marcus Vitruvius,
E ele dizia sobre a proporção áurea, a proporção divina, que se verifica no universo, em nós, no corpo, nas frutas, nas aves, em tudo. E essa proporção áurea, então, fez com que Leonardo desenhasse um homem com os braços abertos, as pernas abertas em umas posições, dentro de um círculo e de um quadrado. Só que essa obra não está acabada, ela não está nem colorida. Ele fez um esboço e deixou aquele desenho para lá. Mas eu não posso dizer que a Mona Lisa, sendo perfeita e acabada, é obra do Leonardo e o homem vitruviano não é obra dele. Ambas são de Leonardo da Vinci. Uma inacabada, imperfeita, outra perfeita. Desse modo, eu aceitaria que poderia se dizer: Jesus é um filho perfeito, eu imperfeito. Eu seria um homem vitruviano e Jesus seria uma Mona Lisa. Mas eu sou filho de Deus também, sou criação dele. Então, se, como Sócrates falou, você não pode ensinar filosofia. Vamos lá, peraí. Nós, de fato, somos obra de Deus. Do mesmo jeito que as plantas, as pedras, os anjos. Se você acredita em Deus, que Deus criou tudo, tudo é obra de Deus. Ponto. Agora, bom, vamos lá. Mas pode ensinar a filosofar. Eu penso, vamos filosofar comigo. Vamos supor, baseado na mitologia, que Deus tem uma deusa, um ser também da perfeição como ele, só que talvez do sexo feminino. Eu estou... Já não é Deus, porque esse cara não sabe nem definir Deus, tá? Vamos falar de história... Rapaz, perdão aí, gente. Tá abrindo pro gato. Amigo, se tu estudar, não tá falando de filosofia, mas se tu for estudar o que é, né? O que é a definição de Deus, tá? Independente de cristianismo, mas a definição de Deus é um ser supremo. Ele é a própria realidade. Deus não pode existir como as coisas existem. Ele não pode ter pares, porque ele é a própria realidade. Você entende? Não tem como ter outro Deus, porque se tem outro é pare. Então os dois existem numa mesma realidade. Então eles não são supremos. Precisa existir uma realidade suprema que é Deus, tá? Essa é a definição de Deus. Então não tem como. Deus não tem como ter um par, tá? Não tem como ter dois deuses. Uma deusa, não tem como, amigo. Tanto que a doutrina cristã é que existe um só Deus. E Jesus é Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, certo? É um Deus. 3 pessoas. Diferente, né? Uma natureza, 3 pessoas. filosofando. E teve com esta deusa um filosofando, precisa estudar um pouquinho mais de filho que é Jesus. Então Deus e deusa tiveram que conceber uma perfeição, porque são seres perfeitos. Claro, né? Mas é porque se tu se coloca aqui, né, como ciência e filosofia, e você erra em coisas elementares, né, do que a definição de Deus, né, até dos gregos e na escolástica também você vai ver isso, né? Perfeitos, e é Jesus. Mas Deus teve outros filhos com seres humanos. Deus é pobre, então por que te ensinaram que para ir pro céu precisa ser? E eu quero que você pare um segundo. Assim diz a mitologia. Porra, mano. Desculpa. Propaganda de retardado que me aparece. Não no caso de Jesus, mas que deuses tiveram relações com humanos e nasceram semideuses. E esses eram imperfeitos. Então eu dizia, se você me explicar assim, eu vou entender e acreditar que Jesus é esse filho perfeito porque tem um pai e uma mãe perfeitos. E nós todos aí, toda a humanidade não é perfeito. Posso afirmar isso, senhor padre? Não, jamais, não fale isso. Primeira coisa, hein, pessoal? Podem pensar de Deus o que vocês quiserem, ele não vai ficar bravo, não. Não tem cabimento pra mim chegar em casa, encontrar meu filho Henrique de 8 anos, uma funcionária, falar, olha, o Henrique perguntou tanto hoje de você. Ah, é? O que ele perguntou? Perguntou onde você trabalha, como é seu trabalho, se você é bonzinho, se você é bravo, é mal pros outros. Ah, é? Sabe quem tá interessado em ser dentista? E fosse atrás disso, eu não ia vingar-me, não ia puni-lo, eu ia tentar esclarecer. Qual é o problema de Deus se eu estiver querendo saber mais sobre o nosso pai? Então, se eu tô perguntando uma coisa, me dê uma resposta lúcida, lógica. E as respostas que quase sempre, quando você chegava a tal ponto, era, não mexe com isso não, filho. Não mexe com isso não. Rapaz, então... de fato pode ser mesmo, né? A gente tem realmente péssimos padres, né, no Brasil. Isso aí é verdade, né? Agora, tem que estudar, né, amiguinho? Se tu for estudar história, né, você vai ver que de espiritismo não tem nada, cara. Você vai conhecer a ira de Deus. E eu nunca quis conhecer a ira de Deus, não. Porque se a minha ira já faz tanto estrago, se a ira é nossa, imagina Deus ficar bravo. Bom, mas... complicado, né? O cristianismo, ele é justamente essa ideia de buscar a verdade, do estudo, essa ideia de ciência, né? De buscar o conhecimento, essa própria ideia de verdade a ser procurada, ela surge da cultura cristã, tá, amigo? Então, de fato, você pode, né? No Brasil, principalmente, péssimos padres, né? Principalmente, infelizmente, é uma realidade, né? Mas... tô trazendo um contraponto, né? Mas eu pensava, eles não têm resposta. Não há resposta para essa questão. Por quê? Não há resposta para essa questão? Rapaz, aí é o que eu falei da arrogância fatal. Porra,
nós temos 2000 anos de história do cristianismo. Figuras ilustres, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, outras assim figuras ilustríssimas, né? Santo Afonso Maria de Ligório, né? Doutor da moral. Temos diversos filósofos, né? E realmente pessoas de um nível intelectual absurdo na história da igreja, tanto antigos quanto modernos. O próprio São Paulo. São Paulo, você vê que, pelo amor de Deus, você vê hoje, né, diversos cristãos extremamente inteligentes, tá? Aí você vem dizer isso, que eles não têm respostas, mas novamente, é o que eu falo, eu queria entender qual que é a dúvida dele, né, do por que Jesus é o Filho perfeito, né? Poderia se conceber então que Deus cria Porque ele falou, né? e só exclusivamente dele se cria. Ele é a fonte única e necessária para se criar seres como nós, espíritos imortais. E se ele criou Jesus, como que eu vou entender a nossa participação na história? Quem que... Não, ele não criou Jesus, amigo. Já tá o erro aí, né? É porque o que eu falei, a fé espírita, ela não é uma fé baseada no cristianismo. Ela pega o cristianismo e adequa. Porque assim, é nítido. Vamos lá, o que eu falei, tu quer conhecer Jesus. O que você vai fazer? Você vai procurar as fontes primárias. As cartas, evangelhos e igreja primitiva. É simples, é a única maneira de conhecer Jesus. Qualquer coisa que saia disso é o Jesus que você está pintando. Porque eu posso pegar e falar, não, Jesus ele era um empresário bem sucedido lá da Galileia, que tinha uma agência de pesca e ele administrava ali diversos barcos de pesca. Tá, eu posso falar isso, mas qual a fonte, você entende? Nenhuma, porque eu tô só falando, sei lá, um monte de abobrinha, entendeu? E por mais que eu fale um monte de abobrinha que seja muito inteligente, muito gostosa de ouvir, não vai deixar de ser mentira, entende? Não vai deixar de ser mentira, meu amigo, tá? Você pode, se não tiver uma base nas fontes primárias, tu tá falando abobrinha. E é isso que eu tô falando, rapaz, qualquer um que for buscar conhecer Jesus Cristo, estudar Jesus Cristo, vai ver que é nítido. A fé sempre foi que não, Jesus não foi criado. Até porque o próprio Jesus fala, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um, né? Quem olha pra mim, olha pro Pai, né? Nós somos um. Ele fala isso, pô. os criou? Algum outro ser, então? Não, foi ele mesmo. As fontes primárias, né, falam o que dele? Que no princípio, né, ele era. Porque diz, né? No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus, né? Aí quem que é o verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, peraí. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Tá. Ah, mas não foi Jesus que falou isso. Bom, peraí. Mas foi um amigo, discípulo, que viveu junto com Jesus, né? O apóstolo João, evangelista. Então assim, é isso que eu tô falando, mas só que você não gosta da resposta. Mas pô, como que Jesus vai ser Deus, né? Você entende? Você não você prefere, é o que eu falo, é arrogância. Não, eu acho que quem sabe mais de Jesus é Allan Kardec, né? Lá no ano 1000 e alguma porra, Allan Kardec sabe mais do que João, que viveu com Jesus. Você entende? E não é só João, todos os cristãos, né? Paulo e Inácio de Antioquia e Clemente de Roma e todos os cristãos do ano 1, né? Do ano que iniciou o cristianismo lá, sei lá, do ano 40, 50, né? Desde o começo, né? Você pega Pagão, eu já trouxe aqui no outro vídeo a carta do Pagão, falando que eles cantavam hinos a Cristo como se fosse um Deus, né? Não tô falando, tem a carta do... Eu botei no outro vídeo, pô. Só pesquisar, né? É de Plínio a Trajano. Carta de Plínio a Trajano. Então assim, a história, estude história. Qual que sempre foi a crença dos cristãos? O que os apóstolos... Porque Cristo, né, se você conhece um pouco de história, ele deixou... muita gente seguia Cristo, né, mas ele deixou líderes, sim ou não? E ele ensinou, eram esses líderes que tinham mais intimidade com ele ensinou eles. Todos eles diziam o quê?
Jesus era Deus. Eles escreveram isso, claramente, como João escreveu. Mas aí quem sabe mais de Cristo? É claro, né? O Tato sabe e a turminha espírita dele, né? Eles sabem mais. É o que eu falo, é a arrogância, entende? É arrogância. Por quê? Porque não, eles eram todos burros, é óbvio. E aí entra no ponto que eu sempre gosto de falar pro espírita. Ah, não, porque eles não entenderam, como ele falou, né? Jesus falou por metáforas. Eles não conseguiram entender. Então vamos lá. Jesus, como você mesmo disse, sendo perfeito, ele veio aqui para não conseguir ensinar porra nenhuma. Porque do início do cristianismo até o surgimento de vocês, de Allan Kardec, ninguém acreditava nisso. Dos cristãos, né? Não se acreditava em reencarnação. Não se acreditava nesse papo de evolução, de não sei o quê. Não se acreditava. Você entende? As fontes históricas. Vamos olhar para a história. Vamos ver o que os apóstolos acreditavam. Aí tu vai estudar história. Você vai ler o que está na Bíblia, o que está fora da Bíblia. Pô, não é nada disso. Aí você lê os primeiros cristãos. Não é. Você lê o que os inimigos, os pagãos, os romanos, etc., falavam do cristianismo e dos cristãos. Pô, não bate nada com o que vocês estão falando. Então, peraí. Jesus é um boçal. Entendeu? Desculpa, mas vocês... Jesus é idiota. Porra, Jesus devia ter vindo, então, na época de Allan Kardec. Por quê? Por que ele ia vir no século I, se do século I até o ano 1000 e alguma coisa, não me lembro agora, foi 1800, né? Nossa, mano, 1800. Então, assim, Cristo veio no século I para que se só iam entender ele no ano 1857. Sabe, isso, vocês se dizem científicos, estudados, etc. Cara, isso é brincar com a cara da pessoa, entendeu? Que estudou história. Porque não tem, amigo, não tem. Você entende? Não tem, velho. É absurdo. Qualquer coisa que vocês falem. Todas as patifarias que vocês falam, cara, a gente tem ali logo nos primeiros séculos os caras refutando isso, falando claramente não. Jesus não reencarnou só em espírito, por exemplo. Eu trouxe no último vídeo, porra, Inácio de Antioquia no ano 100. Ele aprendeu direto com João, apóstolo. Ele escreve uma carta inteira combatendo os docetistas, falando não, Jesus ele tinha uma carne, Jesus ressuscitou na carne física, material, no espírito, no evangelho. Então aqui, vocês não ficam falando porra de evangelho segundo Allan Kardec? Então como que vocês explicam que Tomé foi que Jesus ressuscitado comeu pão? Tomé tocou nele? Como é que vocês explicam isso aí? Se era só um espírito. Espírito pode comer, espírito pode ser tocado? Então, não há outra explicação. Eu sou irmão de Jesus, com ou sem batismo. Eu sou irmão de Jesus em qualquer situação, desde o mais perverso até o mais perfeito como ele. Somos de uma família só. Cara, então a pedra, pela sua lógica... Desculpa, mas você... é muito ilógico, amigos. Tu tá dizendo que tudo que é criado por Deus é filho de Deus, então a pedra é filha de Deus. Uma pedra é filha de Deus. Uma barata é filha de Deus. A doutrina espírita nos dá essa resposta. Todos somos filhos e nunca seremos punidos para sempre. Novamente, realmente, a doutrina espírita, amiga, ela pode falar o que quiser. Só tira Jesus do meio. Todos nós que cometemos erros. Porque vocês não têm base histórica nenhuma pra falar de Jesus. Entendeu? Vocês pintam um Jesusinho que simplesmente se adequa ao que vocês querem. Entendeu? E aí, quando vocês leem qualquer coisa na Bíblia ou fora da Bíblia, qualquer carta, qualquer coisa que envolva o cristianismo primitivo, Jesus Cristo, que o foco é a verdade, não foi o que você falou? Então por que você não estuda a história e vai olhar a verdade? Entendeu? Porque não dá pra sustentar. A posição espírita é impossível. Você de duas uma. Ou você vai ficar com a crença espírita e jogar a crença cristã fora, ou você vai fazer o contrário. As duas são incompatíveis. E cometemos até hoje. Seremos um dia perdoados, se não imediatamente, mas aconselhados a não errar mais e mostrar-se um caminho para nós, Novamente, que é melhor fonte. seguir por ali. Fonte. Cabeça do... A doutrina Quer dizer, né? Cabeça do Allan Kardec. espírita, então, não Ou algum espírito que falou.
falou para ele. Nos dá essa resposta, que Jesus é filho único. Talvez, sim, único em perfeição. Como um irmão mais velho, alguém que chegou ao nível máximo de um curso, de uma intelectualidade, de um amor, de uma moral, e nós ainda estamos no jardim da infância, mas somos filhos pequenos ainda. Minha tia fez exame de vista gratuito esses dias atrás. E já saiu com a armação nova. Pelo amor de Deus. Ué, alô? Foi. Nós não somos filhos Tomei Maed, foi mal, pausei. Desculpa aí. diferentes do nosso pai, diferentes do nosso irmão maior, que Pera aí. Deixa eu só... Eu vou ficar travando? de uma intelectualidade, de um amor, de uma moral, e nós ainda estamos no jardim da infância, mas somos filhos pequenos ainda. Nós não somos filhos diferentes do nosso pai, diferentes do nosso irmão maior. Cara, até agora o argumento dele foi o seguinte, porque eu acho essa explicação mais interessante do que a outra. Porque, tipo, não deu argumento, sabe? O único argumento foi, se Deus criou Jesus, o que não tem base, não é a fé cristã, né? Olhe, história, não acredita em mim, novamente, você não precisa acreditar em mim, mas também não acredita no Tato. Quem somos nós, né, pra falar de Jesus, que viveu há 2000 anos atrás? Você tem que olhar quem viveu perto dele, né, porra? Pra falar dele é muito melhor você ver quem conviveu com ele vários anos, né? E aqueles que conviveram com os que conviveram com ele, né? Porque por exemplo, eu não conheci, sei lá, meu avô. Exato, eu não conheci meu avô por parte de pai. Mas meu pai fala muito dele, eu conheço muito dele por causa que o meu pai me fala. Então assim, nada mais justo, né? Você não vai me escutar nem escutar o Tato. Né? Também tampouco vai escutar um cara no ano 1800 e pouco. Então você vai escutar a fonte, né? E aí você vai ver que não, peraí, não é isso. Jesus diz claramente que é Deus. Todo mundo que conhecia lá no início, todo mundo acreditava nisso. Como o próprio Pagão diz, e eu atesto na carta, até mostrei. Ele diz claramente, né, que eles cantavam o hino a Crestos como se fosse um deus, né? Então o Pagão fala, pô, eles cantam o cara como se fosse um deus, né? Esse homem aí, porque de fato os cristãos acreditavam que ele é Deus, né? Então mas mesmo assim, seguindo a lógica dele, como Deus criou Jesus, e Jesus é o Filho único, perfeito, logo Deus criou a gente, também somos filhos. Não, porque se for assim, tu vai ter que me dizer que uma pedra é filho de Deus. Mano, é brincadeira. Que é Jesus. Então, eu tento manter a calma aqui, mas é porque eu fico maluco porque esse cara acha que ele é muito inteligente, entendeu? Tipo, ele nunca deve ter lido história do cristianismo, nada de história do cristianismo. Talvez nem tenha lido a Bíblia inteira, e se leu com viés de tipo, esses caras aqui da Idade das Pedras, né, que não entendiam nada, então eu só vou pegar o que bate com o que Allan Kardec fala, né? E depois esse cara vai falar de viés, né? para a doutrina espírita, algumas mentirinhas podem ser contadas, não tem problema. São mentiras bobas, que seja, porque Jesus não nasceu em dezembro. Podem acreditar, 25 de dezembro é uma adaptação para que se... até porque ele tava lá, né, claro. Ele tava na manjedoura, né, acoplasse outros pensamentos, outras crenças, para mais se aceitar o cristianismo. Mais fácil se absorver essa informação. Jesus deve ter nascido em março ou abril, porque um dos evangelistas comenta que os animais estavam ao relento quando nasceu o menino Jesus. Animais ao relento não pode estar em 25 de dezembro. Animais ao relento naquele lugar é um gelo. Mentira. Isso é mentira, isso já foi desmontado. Ele tá fazendo o mesmo argumento que o Rodrigo Silva. Que é um gelo, né? É um gelo. Ele tá na Rússia, né? Mas morreriam congelados. Mas pelo amor de Deus. Quer dizer que em lugares que de fato são gelo, né? Os animais morrem congelados, né? Precisaria estar numa época mais quente um pouco. Como hoje, por exemplo, lá para eles. É deserto. Lembrem-se disso. Então, muitas coisas a gente não tem ideia, não tem necessidade de ficar batendo nessa tecla. O próprio Shakespeare também foi registrado num dia equivocado ao próprio nascimento. Muitos de vocês, talvez nossos papais ou avós, nasceram numa época e registraram-se em outra época. Não tem problema isso. Mas a informação que Jesus é um filho único e que eu não faço parte dessa família até ser batizado, ou até ser crismado, ou até ter um comportamento de aceitação a ele numa certa igreja, não vai me convencer mais. Não vai te convencer porque você não quer. É simples. Você não quer. Você vai falar, onde já se viu? Não. Aí eu falo, não adianta, eu posso dar o argumento que for. Eu posso te mostrar falando, não, cara, você quer seguir Jesus? Vamos mostrar historicamente, né? Pra ver o que Jesus ensinou, né? Porque, pasmem, Jesus não ensinou isso, né? Não ensinou essas coisas que você tá falando. Você entende? Porque assim, se você falasse pra mim, não, eu quero seguir algo, né? Tem coisas que
Por exemplo, vamos lá. Eu acredito em tudo que Jesus falou. Tá? Eu acredito em tudo. Algumas coisas eu posso até não entender. Mas por que eu acredito? Porque ele é Deus. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos. Tá? Então eu vou acreditar nele. E eu tenho vários outros motivos para acreditar. Mesmo que talvez uma coisa ou outra você não entenda. Tá? Mas você não. Entende? Você quer acreditar naquilo que você acha mais conveniente. Tá? É o que me parece. Porque, não, Jesus não é filho único. Aí, cara, o argumento que tu deu é ridículo. Porque se Deus criou Jesus, porra, não é essa crença. Não sei de onde tu tirou isso, né? É se. É tipo assim, não, Deus não criou Jesus. Tá? Jesus não é criado. Não é. Tá? Mesmo que fosse o argumento, ainda é uma merda, sabe? Tipo, então uma pedra também é filha de Deus. Pelo amor de Deus. Tanto é que o meu filho não é batizado, o Henrique. Eu fui batizado, porque meu pai é espírita, minha mamãe é católica, mas ele sempre deixou que ela decidisse como ela achasse melhor. E ela nos levou para a igreja. Então, não é batizado. Novamente, então tá. Seu filho não é batizado porque você é revoltadinho, cara. E tu não é cristão, desculpa, amigo. Porra, vamos lá, pega a tua Bíblia, não tem esse evangelho aí segundo Allan Kardec? Eu acho que é um evangelho, né? Certo? São as cartas e os evangelhos que compõem o Novo Testamento? Se sim, lê, cara, faz isso aí. Vê lá o que Jesus fala do batismo, né? Ou tu vai dizer o quê? Que aquilo é uma invenção? Quer dizer, você, como um cara científico, você sabe que não dá pra fazer isso porque temos diversos pedaços de papiro, temos estudos históricos que mostram de fato que o conteúdo ali que temos do Novo Testamento foi preservado assim de forma, podemos dizer, milagrosa, né? Então você não vai dizer isso, certo? Então me fala, o que Jesus falou sobre o batismo? Ele falou que não, você não deve batizar o seu filho porque todos são filhos de Deus, entendeu? É uma distorção do caralho, amigo, desculpa. Jesus não falou isso, o que você falou de inferno, Jesus fala de inferno, o que Jesus mais fala de inferno é de condenação eterna. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Ou então, quando conta a parábola, né, do rico, né, de Lázaro e do rico opulão, o que acontece com o rico? O que acontece com o rico? Se lascou, né, o rico. Ele tenta ainda avisar, né, os irmãos, não consegue, né. Bom, Jesus o que mais fala é da condenação, né? E condenação eterna, tá? Condenação eterna, juízo final, juízo eterno, né? Você nega isso. Jesus fala do batismo. Jesus se batizou e fala do batismo. Você não segue. Por quê? Porque você não segue Cristo. Esse é o meu ponto. Espírita não segue Cristo. Espírita segue Allan Kardec. E aí, o que eles acharem que Cristo falou que foi legal, eles absorvem. O que for contra, tipo, batismo, mas Jesus falou do batismo. Entendeu? Aí eu posso falar, ô Tato, mas Jesus falou do batismo, sabe o que ele vai falar? Mas deixa isso pra lá, porra, eu sou evoluído, cara. Essas crenças limitantes é tudo simbólico, cara. Não, veja bem, eu sou da ciência, cara, né? Milagre? Porra, não, Jesus era só um sábio, né? Essa conversinha, né? Para o batismo, meu irmão e eu. E lá nós conhecemos Jesus e assim começou a nossa história na religião. Mas se um dia, após o meu desencarne, eu estiver lá aguardando pelo Henrique, ele desencarnar e eu tiver a honra de recebê-lo, eu vou querer levá-lo ele para o reino, se assim for. Então, legal. Quero que você me mostre aí o que essa ideia de desencarne, etc. tem. Mas não, você tirou isso, né? Com base aí no cristianismo, com base em conteúdo cristão autêntico. Na porta de entrada, se me barrarem dizendo, olha, você pode entrar porque o seu certificado de batismo está aqui com a gente. Mas cadê o dele? E ele não puder entrar. O que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação com um filho de vocês? Ele falou, então fala pro papai de vocês aí, que fique muito feliz com os filhos batizados dele, tá bom? Porque eu vou encontrar um lugar pra mim e pra ele. Mas eu não vou largar ele sozinho e ficar feliz lá. Tá vendo? Olha só, mostrando, né? Então assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eles gostam de falar que Jesus ensinou o amor, né? Mas eles esquecem essa parte, cara. Olha que doente, velho. Desculpa, Tato, não é querendo te ofender. Porque eu fico indignado realmente com esse tipo de coisa, cara. Você acha que você simplesmente, cara, ou é falta de honestidade, ou realmente você tá muito enganado, cara. Não é jamais te
não é raiva de você, tá? É do que você tá falando, beleza? Não é raiva da pessoa, é das ideias, tá? Fica bem claro. Cara, qual que é o principal ensinamento que Jesus sempre fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que Jesus fala, ó? Não, vou trazer, porque senão vai falar que eu sou maluco. Olha o que Jesus fala. Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Você vai falar o quê? Que isso é fake. Então, novamente, você não segue, cara, a história. Como que você é um cara tão científico? Então, assim, admita, cara, que tu não segue Jesus, tá? Tu não segue Jesus. Porque se você for falar que o evangelho, essas coisas é tudo adulterado e furada, então você não tem como saber nada de Jesus. Então, bom, você, cara, desculpa, não tá seguindo o principal mandamento de Jesus, que é amar Deus sobre todas as coisas. Por quê? O cristão, ele quer estar próximo de Deus. Ele quer amar Deus, entendeu? Porque Deus nos ama, nós queremos amar Deus, nós pedimos para Deus nos dar a fé, nos dar a capacidade de amá-lo. E o que nós queremos é estar com Deus, estar com Jesus, só isso. E amar Ele sobre todas as coisas, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que filho. Então se você for chegar no céu, e aí seu filho não foi pro céu, você prefere ficar com seu filho, cara, então... Você não é digno dele, é o que ele fala, né? Quem ama mais eles não é digno de mim. Não é digno de mim. Vamos aqui. Vamos lá, cara. Eu tô louco. Vamos lá, bicho. Quem ama o pai e quem ama o filho ou a filha mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Por amor de mim. Quem vos recebe, aqui é outra coisa muito interessante. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá a galardão de profeta. Bom, o seguinte. Cara, amar a Deus sobre todas as coisas. Mais básico. E outra coisa, né? Receber eles, aqueles que Jesus estava falando, quem vos recebe são os apóstolos. Os 12, que ele escolheu, os líderes. Quem escuta eles, escuta o próprio Jesus. Porque eles estão falando aquilo que Jesus falou. Então, quando o que eu estou falando, e isso entra até no assunto que eu falo com os protestantes, né? Quando você considera o que, por exemplo, Inácio de Antioquia está falando, que foi discípulo do apóstolo João, ano 100, quando você pega São Clemente de Roma, você está acatando o próprio Cristo. Da mesma forma que quando você respeita e você... segue o que os apóstolos ensinaram, Paulo, Pedro, João, Mateus, né? Óbvio, hoje você não faz isso diretamente, você faz pela escritura, mas digo, os cristãos primitivos estavam acatando o próprio Cristo, e esses deixaram sucessores. São João deixou sucessores, São Pedro deixou sucessores, São Paulo deixou sucessores. Aí vem os ginastas do raciocínio dizer, mas você não vai lembrar, você vai esquecer que é dele. Então o que tem eu sei que eu sou? Cadê o meu amor que construí por você? Então, mas eu não sei, esses ginastas têm mesmo um bando de idiota. Principalmente, bom, deixa pra lá, não é o assunto. Cara, é amar a Deus sobre todas as coisas. Realmente, se você não ama, é o que Jesus falou, não sei o que eu tô falando, amigo. É o que Jesus falou, se você não ama ele mais do que seu filho, amigo, então você não é digno. Vocês, para os amigos que querem conhecer num café, onde estão essas... Eu falo, tá vendo, cara? Um vídeo, basta um vídeo você já pega assim, cara. Tá vendo os problemas essenciais? É problema essencial. Aí o cara, o que ele vai fazer? Como é duro as coisas que Jesus fala, Jesus em outra passagem ele diz, né? Que o pessoal fala, né? Mas nossa, mas
como é duro, né, as coisas que ele fala, né? Porque Jesus não era esse hippie, paz e amor que muitos espíritas pintam, não, tá? Pegue a passagem que eu acabei de ler, né? Não vim trazer paz, mas espada, tá? E pegue outras passagens, né? Que o pessoal reclama. Nossa, mas o que ele fala é duro. Quem pode, né, seguir? Quem pode seguir, né? Essas coisas duras que ele fala. Quem consegue seguir isso? Aí o que o sujeito faz quando ele vê essas coisas duras? Ele adapta, porque é confortável. Não, veja bem, eu não preciso se batizar. Não tem inferno, onde já se viu, não. Não tem pessoas que vão pro céu. Não, isso é ruim. Aí o que o cara faz? Não, eu vou ignorar isso e vou falar, não, Jesus era isso aqui, entendeu? Pintam Jesus conforme queres, né? Isso é pra todos. Eu também tenho preferências que eu pensava certas coisas e eu deixei de pensá-las. Por quê? Porque eu vi que era contraditório as coisas que Jesus ensina. Eu vi que não, peraí. Opa, eu achava algo e eu estava errado. Bom, no mínimo, se eu continuasse achando aquilo, eu iria estar destoando do que Cristo ensina. Então abre mão. Só que não tá disposto a abrir mão. Relações profundas que fazemos, vai tudo se esgotar? Não vai se esgotar não. São respostas sem lógica. Que nos... Não vai, realmente, você não vai deixar de ser você. Isso, aquilo, né? Tem que ver também. Isso aí... nos oferecem, tá porque certo. coitados, não tem Você tá certo, você não vai deixar de ser você. como responder. Eu acho Ah, não tem como responder? O que não tem como responder? Até agora é muito simples, só ler o que Jesus fala, meu amigo. O que você não entendeu ainda, a dúvida? Qual que é a dúvida? De por que Jesus é o Filho de Deus? E nós não somos o Filho de Deus? Ah, por que precisa do batismo? Amigo, é muito fácil, porque Jesus falou. E ele, você não acredita que ele é o mestre, que ele é não sei o quê? Eu acredito que ele é Deus, mas você não tá falando que ele é o mestre, ser mais evoluído, blá blá blá. Tá bom, ele falou que tem que se batizar. Então você se batiza, porra. Você entendeu? É aquela criança birrenta, sabe? Que o pai fala, ó, filho, tem que tomar remédio. Por quê? Por quê? Cara, tem que tomar remédio. O pai tá falando, toma um remédio, caralho. Entendeu? E tem explicação, essas coisas têm explicação, é só você estudar. Você entende? Jesus Cristo deixou os sacramentos, sabe? Para a salvação, cara, das pessoas, né? Deixou o seu sacrifício, né? Para a salvação. Você tem que estudar. Só que, pô, se você não consegue nem seguir o que claramente Jesus mandou fazer, porra, fica difícil, entendeu? Como que eu vou explicar algo se, entendeu? Você não tá levando em consideração nem o que Jesus falou. Você vai levar em consideração o que eu falar? Ou o que a Igreja Católica falar? Ou o que os seguidores de Jesus? Porra, como que eu vou querer te provar mostrando, sei lá, o que os seguidores de Jesus no primeiro século falavam se você não liga nem pro que Jesus falou? muita sinceridade nesse amigo meu, o Padre Beto, porque ele começou a perceber certas coisas que não dava e deu no que deu. Aí o juiz excomungou. Por quê? Porque ele não aceitou certas coisas. Ou você aceita aquilo, ou você tá fora. Vou contar uma história pra vocês. Exato, Eu acabei com o assim, sonho da minha o que ele mãe. falou, Alguém né? sabe essa história? A minha mãe chegou um dia no almoço. E às vezes não dá mais. Me incomoda, velho. Puta que pariu. Desculpa, pessoal, pelo palavrão. Mas, cara, é assim mesmo. É como Jesus falou, né? Quem é meu amigo, né? É aquele que faz o que eu mando. Ele falou, eu falei isso. Meu amigo, quem vai ser chamado meu amigo é aquele que faz o que... É que obedece, né? Que faz aquilo que eu mando. Então tem que fazer o que Jesus mandou, cara. Se tu não consegue seguir o cara... Você chama o cara de mestre. Você fala que o cara é o ser mais perfeito, evoluído, etc. Né? Tudo bem que ele é Deus e você não acredita nisso, né? Novamente, não acredita nem no que o cara e os seguidores dele falam, né? Mas vamos colocar, tá bom, ele é o ser mais evoluído, etc. Se você não segue o que o ser mais evoluído fala, então novamente, é o que eu falo, é arrogância fatal. Porque não é Jesus o ser mais evoluído, não é ninguém, é ele, o ser mais evoluído, o próprio Deus é Tato. É Tato, sabe? Ele é o próprio Deus. Você entende? Ele e o próprio intelecto dele. Você entende? Então o cara que se diz filosofia, o cara não consegue... O cara fala de Deus, né? De uma forma... Quer fazer uma analogia completamente equivocada, porque não entende nem... Provavelmente não entende nem o que é a própria definição de Deus, né? E que, por definição, não pode ter um par. Né? Mas, pra ele, o Deus dele é ele, o intelecto dele, cara. É complexo. Mais pra gente defender essa situação. Mas se a Igreja Católica faz bem às pessoas, continue lá. Não. Tá vendo? Porque tu não falou que tinha que buscar a verdade? Não seja hipócrita, cara. Conversinha fiada, velho. Se tu acha que a Igreja Católica tá errada, você tem que falar, vocês estão errados. Não seja católico.
Porra, seja honesto. Entendeu? Vocês são arrogantes, cara. Olham pras pessoas como se fossem bichinhos burros. Ah, tipo assim, olha o católico burrinho. Olha o burrinho católico, né? Mas deixa ele, né? O importante é que ele tá feliz, ele vai evoluir ainda. Nós somos privilegiados, nós somos os evoluidões da ciência, né? Aí, por exemplo, né? Nunca leu nada de catolicismo, nunca leu São Tomás de Aquino, nunca leu Santo Agostinho, entendeu? Tem que saber qual filosofia duvidosa, né, essa que ele estudou, né? Mas acha que o católico, né, entendeu? Então é uma arrogância, cara, que, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. É aquele negócio, né, nivela-se por baixo, né? A desonestidade é essa, você nivelar qualquer coisa que você quiser atacar, você nivela por baixo, né? Mas é uma arrogância, né, bicho? E não é amor. Porque vocês falam de amor, essa atitude de vocês não é amor. Porque se vocês de fato amassem o próximo, vocês iam brigar com eles, iam falar, não, católicos, vocês estão errados, sejam espíritas. Porque peraí, amar é querer mostrar a verdade. Se eu faço isso aqui, né, é porque de alguma forma, quando eu falo com alguém, não, cara, siga Jesus, tá? É porque eu amo ele. Eu quero bem pra ele, eu quero que ele siga a verdade. Quer mais bem do que seguir a Deus? Quer mais bem do que saber a verdade? Do que seguir a Deus? Entende? Então, isso sim é amar o próximo. E não não, deixa, ele vai evoluir. Então, porra, deixa a pessoa enganada. Porque, na tua opinião, os católicos estão enganados. Mas deixa. Cara, isso é indiferentismo. É tipo, deixa. Cara, tá maluco. Se a igreja evangélica é boa, se o budismo, se o protestantismo é lá o seu lugar. Muitas pessoas a quem convidei veio ouvir minha palestra, achou bacana, mas gosta das músicas, gosta de tomar a hóstia. Maravilha, então continue lá, mas ela tem que te melhorar. Não... É o cúmulo do absurdo, isso aqui. É o diferentismo religioso. Então a religião se torna não uma busca pela verdade, como tu falou no começo, né, Tato? Olha a sua hipocrisia, sua incoerência. Porque a religião se torna uma prática. É igual academia, é igual esporte. Tu gosta de musculação? Faz musculação, te faz bem? Faz musculação. Não, eu gosto de corrida. Então faz corrida, cara. Você trata como se fosse um esporte. Entendeu? Eu gosto de boxe, então eu faço boxe. Mas o fulano gosta de bicicleta, ele anda de bicicleta. Não, religião não é isso, porra. Não foi você que falou que tem que buscar a verdade? Onde que isso é buscar a verdade? Não, vai onde você se sente bem, cara. Só falta, porra, pelo amor de Deus. Pode ser um negócio que você vai pra cumprir uma tabela. Como eu fui depois de uma certa parte do tempo, lá como se fosse, tô marcando no meu banco de horas pra ser aceito. Quantas horas Se tu fazer isso pra você, a igreja nunca falou que tu tem que fazer de palestras vocês têm? Quantas palestras vocês veem por semana? Vale mais ou menos do que as missas? Uma missa vale o mesmo que uma palestra? E quem não vai em lugar nenhum? Conta alguma coisa? Pode saber que muitos dos ateus, eu já falei isso nesse centro, serão muito mais bem recebidos do que nós. Fonte, Arial, entendeu? É o que eu falei, amigo, você pode acreditar na baboseira que tu quiser, só tira Jesus do meio, porque não é essa fé cristã. Aquele que... Olha aqui, Jesus, ele é nítido, cara. Não é digno de mim. Não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então ele tá dizendo, cara, Jesus diz que quem não ama ele, cara, quem não tomar a cruz e não seguir, vai perder a vida. Não é esse papinho, não, todos vão ser salvos, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, cara. E eu peguei, isso aqui que eu tô pegando por acaso, só porque eu fui ler falando da família, né? Que o cara mostrou que não ama Deus sobre todas as coisas, né? Que é o principal mandamento de Jesus, ele não segue, né? Então como é que vai seguir os outros, né? Mas, cara, se tu for estudar, é só estudar, caralho. É só ler o que temos de Jesus. Não tô falando, não segue, não é a igreja católica. Pesquisa assim, documentos mais antigos, documentos históricos mais antigos sobre Jesus. Tu vai pesquisar. E tu vai ler, aí são os de Paulo, tem os evangelhos, aí tu vai ter carta de Santo Inácio de Antioquia, São Clemente de Roma, você vai ter documentos dos pagãos, como eu já mostrei, de Plínio, a Trajano, de... Qual que é o outro? Rapaz, eu esqueci o nome, mano. Bom, eu esqueci o nome. Mas tem a outra carta também, que é o cara falar do incêndio de Roma, né? Tô tentando lembrar, não tá vindo. Tem diversos documentos, cara. Aí você vai ter... Bom, não adianta, eu posso ficar elencando aqui. Mas sabe, pesquisa. Vai, pesquisa. Porque o que tu tá falando aqui, legal, é tudo muito bacana, você pode acreditar. Mas tira Jesus, porque não é compatível com o que Jesus falava. Não é compatível com o que os apóstolos, que como está escrito ali,
E eu te mostrei, né? Por acaso apareceu isso. Jesus enviou os apóstolos. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem ouve a mim, ouve ao Pai, que me enviou. Em outro lugar diz, né? Quem vê a mim, vê ao Pai, né? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Rapaz. Mas fazer o quê, né? Tu não ama nem Deus sobre todas as coisas, né, bicho? Tu não consegue amar nem a Deus sobre todas as coisas, vai. Ué. Porque pelo menos se o ateu acredita que a vida se acabará após a morte, que isso tudo está no cérebro físico, quando morrermos e continuarmos, tudo que eles fizeram aqui na Terra de bem foi por interesse daquela situação de ver alguém mais feliz por uma atitude que eles fizeram. Que maluquice, né? É o que eu falei, vocês reduzem, rapaz, essas ideias modernas, tá cheio disso, viu? Não é só esse rapaz, não. Mas reduz religião a um utilitarismo vazio. Ah, o importante é fazer o bem. Rapaz, fazer o bem, o que é fazer o bem, meu amigo? Vocês bebem de uma cultura cristã que define o que é bem, mal, etc. E aí vocês usam essa cultura para querer desmerecer ela de alguma forma. Né? Fazer o bem, cara, religião não é isso, não. Ah, Jesus ensinou só a fazer o bem. Não, Jesus não ensinou só a fazer o bem. É só ler o que Jesus falou. Mas vocês ficam acreditando, vocês falam que são tão científicos e acreditam na primeira merda que qualquer idiota fala. Ao invés de pesquisar, cara, seja científico, seja filósofo. Vai ler a fonte. Vai ler a fonte. Leia as fontes. Ah, Jesus ensinou só a fazer o bem. Não, Jesus não ensinou só a fazer o bem. Acredita, cara? Se você ler, você vai ver que não, ele ensinou várias outras coisas. Né? Que não é só fazer o bem, não. Não. Ensinou o que? A seguir a carregar a própria cruz. Entendeu? A amar ele. Né? Mais do que o pai, mãe, filho e filha. Isso não tem nada a ver com fazer o bem ao próximo. É amar ele acima de todas as coisas. Tá aí, é o primeiro, é o que ele fala, né? Os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E olha que coisa, né? Ele diz amar Deus sobre todas as coisas, que ele diz, né? Que quem amar o filho, etc., mais do que a mim, né? Não é digno de mim. Estranho, né? Então ele ensina um monte de coisa. Ensina batismo, que você não batizou seu filho. Então você tá indo contra o ensinamento de Jesus, cara. E não sou eu que tô falando. Não sou eu que tô falando hoje, em 2026. Igual o amiguinho, para ser bem respeitoso, Allan Kardec fala em 1800 e pouco, depois de 1800 anos de Jesus. Né? Não. Quem tá falando é o cara que viveu com Jesus. Entendeu? Historicamente temos algo muito bem preservado, cara, historicamente. Entendeu? E é o que eu falo, tira a Bíblia então, cara. Quer tirar a Bíblia? Não confia muito, sei lá, texto, etc. Tira tudo, pega a sua história, vai ver o que os cristãos acreditaram durante a história. Não tem, cara, isso aí não vai ter. Tá? Não vai ter o que os apóstolos e sucessores dos apóstolos acreditaram. Não vai ter nada disso, cara. Zero. Então, pena que nós já, por acreditarmos assim, na espiritualidade, nas recompensas, já diminuímos o benefício das nossas atitudes boas. Mas, o que vem a dizer a doutrina sobre Jesus? E vocês escutem, e de coração saiba. Novamente, já começa por aí, né? Como se alguém fosse salvo, né? Como se em alguma doutrina cristã existisse uma salvação por fazer o bem, né? É uma matemática, é uma economia, né? É o que eu falei, é um utilitarismo, né? Ah, se eu fizer bastante o bem, eu vou pro céu porque eu sou bonzinho. Hahaha, porque eu evoluí, sou bondoso. Não é isso, o cristianismo nunca foi sobre isso. O primeiro passo pra você ser cristão é reconhecer que você não é bom, cara. Mas não consegue, né? Onde já se vê, é duro, né? É duro, como Jesus fala, né? Muito, como falavam, né? Muito duro, né? Isso que você diz, né? Como que alguém vai poder, né? Isso está nas informações do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia. E vocês concluam o que acharem melhor. Cara que fala de Bíblia, né? O que eu falei é fogo. Tu pode pegar, esses caras fazem igualzinho os ateus e qualquer outro tipo de cara. Tu pega uma passagem assim da Bíblia, que tá escrito uma coisa, tu tira aquilo do foco, né? Do contexto. E isso é uma jogada de marketing, algo muito desonesto. Sinceramente, é muito desonesto. E eu digo que é desonesto porque é desonesto fazer isso sobre qualquer assunto. Imagina falando de religião. É desonesto, por exemplo, pegar um político que tem um pensamento de direita e pegar umas frases dele, algo assim, e, por exemplo, esse político é muito popular. E aí eu vou e falo que ele é de esquerda. Vamos supor, eu sou de esquerda. Eu falo, não, esse político que não, ele, ó o que ele falou aqui. Ele falou que ele é a favor de ajudar, dividir não sei o que. Logo, então, ele é comunista, pessoal, entendeu? Tá aqui, ó, tá, ele falou, entendeu? Igual ele falou, tá na Bíblia, pô, mas tu pega um recortinho
que te convém bastante, né? Pra tu fazer o marketing da tua religião, no caso, né? No meu aqui seria da minha política, né? Esquerdista, sei lá, marxista, vamos supor que fosse um marxista, né? É, muito sacanagem, cara. Mas se não concluírem, se não concordarem, continuem felizes e melhorando onde quer que seja este lugar. Você é hipócrita, você se contradisse aqui. E mostra que não ama o próximo, tá? Isso não é amar o próximo, amigo. Deixar o outro no erro, que amor é esse? Para a doutrina espírita, Jesus pode ser duas coisas: um espírito puro e um espírito de verdade. Não tenham medo de afirmar, Jesus é um espírito puro. Mais até do que isso, ele já saiu da classificação dos puros e está numa classificação de Cristos, que são seres ainda mais elaborados do que os próprios espíritos puros. Todo espírito puro é Cristo? Não. Todo espírito puro é como um ser que formou-se, que graduou-se na faculdade, mas somente os pós-graduados são Cristos, os seres que chegaram a níveis tão elevados. Qual o nível, né? Os caras são tão assim, mesquinhos, né? Que a comparação que ele faz é com universidade, né? Com títulos. Que nós não temos noção nem como exemplificar o lugar que eles moram, como que é a vida deles. Esses são os Cristos. Novamente, fonte, da onde que tu tirou isso? Da onde você tirou isso? Você entende? Esse tipo de coisa, de onde você tirou? Porque não tem nada. Tu não tirou isso de cristianismo. Vocês sabem disso, certo? Então deve ser de alguma revelação particular aí, de algum suposto espírito para Allan Kardec ou algum dos, sei lá, algum dos caras aí do grupo de vocês. E aí eu te falo, né? Vocês são científicos, cara. Vocês... É uma besteira, né? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês vão falar de ser científico, né? Brincadeira, bicho. Pelo amor de Deus. Cristos para os gregos, os demiurgos para Platão, os devas para os hindus, os machal para os hebreus. Não importa a nomenclatura que você use, desde que você entenda, é um nível elevado demais. E eu vou dizer, e que todos nós chegaremos invariavelmente. É, mas... não é isso que Cristo ensinou, né? Essa é a questão. Não é isso que Cristo ensinou, né? Que ele tem vários irmãozinhos, né? Do mesmo nível dele. Que ele é só mais um. Ele não ensinou isso. Né? Como outro espírita lá falou, não, ele não disse eu sou o caminho da verdade e da vida. Não, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Para nós, então, Jesus é um espírito puro. Kardec classifica espíritos em todo o universo em 3 grandes ordens: os puros ou perfeitos, os bons e os imperfeitos. Só da classificação dos bons já dá para saber onde nós estamos. Quando eu li a doutrina espírita, que eu comecei a ler a doutrina espírita já bem mais tarde, perto dos 30 anos, eu achava que eu era o espírito bom da escala espírita. Porque eu não fazia o mal. Eu não fazia o mal pelo mal, só quando merecia. Também tem que ver. A pessoa merece às vezes sofrer, né? Então, mas quando merece, merece. Mas eu achava que eu era o espírito bom. Aí eu fui ler e me decepcionei. Não estou na classificação dos bons. Cara, é engraçado. O cara diz assim, né, sobre dogmatismo da igreja, que não tem resposta. Aí qualquer cara que fala alguma coisa assim que você acha legal, tu abraça. Tipo, cara, desculpa, mas tem alguma evidência de alguma merda que ele tá falando disso? Dessas classificações, etc. Cara, pelo amor de Deus, né, velho? Tem alguma autoridade, você entende? Tipo, porque Jesus... Por que a gente acredita no que Jesus falou? Porque a fé cristã, né? Nós damos valor ao que Cristo falou por quem ele é. Porque ele é Deus, filho de Deus. Porque ele mostrou... mas como que eu sei isso? Porque ele mostrou. Mostrou com os milagres dele que vocês negam e com a ressurreição que vocês também negam. Agora, como que tu é científico? Tá no celular aí. Como que tu é científico, cara? Tu acredita na primeira baboseira que alguém te fala mesmo? Pelo amor de Deus. Um simples comentário é assim: os espíritos bons da escala espírita só desejam o bem. Ué, pois é, sou eu. Não é bem assim. Para um filósofo chamado René Descartes, desejar e ter vontade não são a mesma coisa. Desejar é o seu íntimo. Ter vontade é a manifestação do que você é. Tá explicada a filosofia do amigo. Muitas vezes fumo desejando não fumar, mas não tenho força de vontade, então fumo. Muitas vezes eu sou agressivo, eu sou infiel, querendo não ser, porque sei que isso não é bom pra mim. O meu desejo é minha vontade é outro. Essa é a diferença. No cristianismo você nunca será salvo pelos seus méritos, né? Como o próprio São Paulo, né, que ele poderia dar uma lida, né? Um apóstolo de Cristo. Diz, né? O mal que eu não quero... O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu quero, que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Mas, bom, só vou terminar o vídeo, já ficou longo, tá? Bom, acho que deu pra assistir 19 minutos do rapaz aí falando groselha, e já deu mais de 1 hora de vídeo, tá? Mas é o seguinte, é nítido, entendeu, pessoal? Que as pessoas, elas... acreditam no que querem, né? Quando elas se arrogam, né? Eu acho a arrogância engraçado, né?
se dizem tão superiores, tão intelectuais, tal, mas duvido que estudou alguma coisa de história do cristianismo, né? E se estudou, ele deveria ser coerente e dizer que não é cristão, que não acredita em Jesus, entendeu? Que ele no máximo acha que Jesus podia ser um cara legal, entendeu? Mas nada além disso. Porque tu não segue o que Jesus falou, tu não segue o que os apóstolos falam, tu não segue nada, amigo. A verdade é essa, tu segue Allan Kardec, tá? O Messias de vocês é Allan Kardec, não é Jesus, né? Até porque é óbvio, né? Jesus é tão incompetente, né? Tão lixo, né? Jesus Cristo, que ensinou, ninguém aprendeu, né? E só depois de 1800 anos que Allan Kardec entendeu, né? Tudo. O Deus de vocês, Allan Kardec, né? Iluminado. Ele sim, iluminado, porra. Conseguiu entender tudo que Cristo quis ensinar, né? Há 1800 anos atrás, né? É brincadeira, né? Mas vocês, para quem vê isso aqui, é muito claro, tá? O meu ponto é muito claro que hoje, né, as pessoas elas falam cheia de ares de intelectualidade, né? E não é por isso que seja intelectual, tá, cara? Às vezes o inteligente, ele vai falar coisas óbvias, né? Muitas vezes o cara inteligente não é aquele que vai ficar, não, é o cara que vai falar o óbvio, sabe? É o cara que vai falar aquela coisa certeira, né? Você não precisa de toda uma pompa de eu sou da ciência, filosofia, não sei o quê. E aí tu fala em argumentos lógicos tão simples, né? Você vem falar de cristianismo e você não segue os ensinamentos do próprio Cristo, assim. Vem falar de Bíblia, mas é só o que lhe convém. Então é falta de honestidade, né? Pessoal, é isso. Deixem as reações, comentem o que quiserem, fiquem à vontade. Valeu, um abraço. Fui.